Neste vídeo de hoje você vai entender, vai aprender o que é inflação, vai aprender como ela impacta as diferentes famílias, diferentes perfis familiares de consumo e como se preparar para que ela não corroa, não impacte muito a sua vida financeira e os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Me chamo Roger Ferreira, sou planejador financeiro pessoal e se inscreva neste canal para continuar aprendendo e organizando as suas finanças e transformar a sua vida financeira. Vamos lá? Então, a primeira coisa que temos que entender é o que é inflação. Então, a inflação ela é um movimento, ela é um fenômeno do aumento generalizado dos preços. Então não é só quando sobe o tomate. Quebrou a safra do tomate, choveu demais, deu sol demais, uma praga que correu todas as plantações de tomate no Brasil, então o preço do tomate está mais alto. Não, é generalizado. Então sobe o tomate, sobe o molho da pizza, vai subir o trigo para fazer o pão, vai subir o ovo, vai subir o leite, vai subir a gasolina, a água, a luz, telefone. Então, é um aumento generalizado dos preços na nossa economia. O que isso acarreta, né? Então, com o aumento dos preços, a nossa moeda, o nosso salário, ele perde valor de compra. Então, nós deixamos de comprar as coisas que estamos habituados e passamos a comprar menos, né? E justamente esse poder, essa perda do poder de compra que acaba afetando o comportamento de várias famílias de maneira diferente conforme os perfis, né? Então, para quem consome mais e não se adequa ao consumo, ele acaba impactando mais. Para outros, chega até a ser uma oportunidade de investir, uma oportunidade de crescer e remodelar seus gastos e realmente construir um patrimônio maior a longo prazo. Primeira coisa que a gente vai aprender depois de ter entendido esse conceito de inflação é os perfis de família. Eu vou compartilhar a tela agora com você e eu vou ficar curtinho aqui no canto. Aí, ó, fiquei numa caixinha aqui no canto. Compartilhei uma tela de Excel que eu vou apresentar para vocês 3 tipos de família. Tá? Então, temos a família poupadora, a família gastadora e a família equilibrada. E vou pontuar alguns tópicos de cada uma. Referente ao consumo. Então, o que a família poupadora faz? Ela gasta menos do que recebe. Olha só que mágica, né? Então, gastando menos do que recebe, acaba poupando. Sobre as escolhas de consumo. Então, ela, frente a uma inflação, frente ao aumento dos preços, ela substitui marcas de produtos conforme o preço. Então, para esse tipo de família, a qualidade não é imprescindível. Visão de futuro. Então, ela vai se preocupar sempre com o futuro da família. Ela tem essa característica de se preocupar com o futuro, né? Tanto na longevidade quanto no médio prazo também. Empréstimos, né? Então, raramente essa família necessita de empréstimo, porque poupa e também ela tem reservas financeiras. E também outra característica que ela negocia muito os preços, né? Então, prefere comprar mais barato sempre. Vamos lá. E a família gastadora? Então, a família gastadora, ela gasta mais do que recebe. Imagino que deve conhecer alguém assim. Ela consome produtos de marca conhecida, mesmo que com preço mais alto. Esse comportamento ele é muito típico de quem não aceita baixar a qualidade de vida, o padrão de consumo, mesmo a sua renda não acompanhando. Então é muito doloroso, ninguém quer cortar a carne, ninguém quer cortar o churrasco. Todo mundo quer tomar Heineken, não quer tomar Itaipava ou Sub-Zero. Porém, tem um impacto muito grande. E ela não vai se preocupar com o futuro. Vou até escrever melhor aqui. Futuro. Ela vai viver sempre o dia de hoje. A preocupação é hoje. Eu quero para hoje. Eu
quero comprar o tal carro hoje. Eu quero comprar a minha casa hoje, eu quero reformar hoje. É sempre o hoje. Ela não vai se preocupar com o futuro, vai deixar o futuro para se preocupar depois e talvez não seja bem o resultado que ela vai realmente esperar nas condições. Empréstimo é um perfil de família que está sempre endividado, seja com cartão de crédito, seja com financiamento de veículo, de automóvel, de moto, de carro, de casa, de celular. Ela vai estar sempre correndo atrás das dívidas. E cada mês essas dívidas aumentam ou não se pagam. Conforme os preços também, ela não vai se preocupar. Justamente porque ela não aceita baixar o padrão de vida, não aceita condicionar os seus gastos à sua renda, ela acaba não se preocupando com os preços cobrados e, se der alguma emergência, vai recorrer a cheque especial, a limite de cartão de crédito, se tiver, ou algum outro empréstimo pessoal para suprir gastos de emergência. E a família equilibrada. Então, igual a poupadora, vai ser um meio termo, porém mais direcionada à poupadora do que à gastadora. Porém, é uma família que ainda assim gasta menos do que recebe. Ela vai procurar produtos de qualidade sim, semelhante, porém com preço mais baixo. Então vai pensar mais no custo-benefício. Daqui a pouco ela aceita pagar um pouco mais, se aquela qualidade ou a duração da vida útil daquele produto, daquele bem, vai ser maior também. Então ela vai sempre analisar um custo-benefício e ela tem essa visão de longo prazo também. Vai se preocupar com o futuro da família e com a longevidade, os objetivos de aposentadoria e tudo mais. Então, ela até vai assumir dívidas, porém são temporárias, não é uma coisa permanente, são dívidas pontuais quando necessário. Então não é aquela vivência de dívida de todo mês pagando boleto, ela vai ser temporária, de repente algum imprevisto, alguma aquisição de um bem de maior valor, ela vai recorrer a um empréstimo. E vai atentar também à razoabilidade dos preços, que conversei anteriormente, né? Então ela vai procurar analisar custo-benefício, né, daquele bem, daquele produto, antes de realmente efetuar a compra. E ela também possui reserva financeira de emergências. Então, pontuado os 3 perfis de famílias, vamos seguir. Qual exercício que nós vamos fazer? Frente a cada família, esses números são fictícios, mas são baseados em histórias reais, em casos reais e também há literatura, né? E a gente vai simular 3 momentos. No momento 1, momento inicial, então cada família tem uma característica de renda e um comportamento de gastos. Tanto a poupadora, a gastadora, a equilibrada vão ter gastos diferentes, porém a gente vai estipular aqui uma renda de 5 mil para uma família poupadora, uma renda de 10 mil para a família gastadora e uma renda de 10 mil também para a família equilibrada. Não nos cabe fazer julgamento dos gastos e sim só um exercício de análise do impacto da inflação nesse orçamento. Inclusive, se você não tem um orçamento ainda da sua família e quiser elaborar entre em contato comigo, o link está aqui na descrição desse vídeo, que eu mesmo vou fazer o planejamento financeiro da tua família, do teu orçamento, do teu patrimônio e assim prosperar e construir riqueza buscando objetivos sólidos e fortaleza a longo prazo. Então, vamos entender as grandes grupos de gastos que nós temos. Então, temos gastos de habitação, educação, transportes, alimentação, saúde e outros gastos derivados. Então, um total de gastos, uma renda líquida, né, que foi estipulada de 5, 10 e 10 mil para respectivas famílias, e o resultado da poupança. Então, a poupança, ou o resultado do exercício do mês, vai ser a renda do mês menos os gastos do mês. Então, dá um saldo de uma poupança. Então, essa primeira família aqui, a família poupadora, gastou R$ 1.500 de habitação no primeiro mês, no primeiro momento, né, nesse cenário.
R$ 1.000 de educação, 500 de transporte, 1.000 de alimentação, não teve gasto de saúde e R$ 500 de outros gastos. Então, totalizando 4.500, subtraídos da renda líquida, geraram uma poupança neste cenário de R$ 500. Já a família gastadora, ela tem uma renda maior, mas os gastos também, como o próprio perfil da família pressupõe, são maiores do que a renda. Então, gastou 3.000 de habitação, 2.500 de educação, 2.000 de transporte, 1.500 de alimentação, R$ 1.000 de saúde, R$ 1.500 com outros gastos. Então, resultou um total de R$ 11.500 de gastos, frente a 10.000 de renda, teve um prejuízo, teve uma dívida de R$ 1.500 neste momento. E esses R$ 1.500, eles vão ser captados de alguma outra maneira. Vão ser novas dívidas que vão ser feitas. Esse é um perfil uma característica desse perfil de família. Ela vai ter sempre uma dívida aumentando a cada mês. Então, pode ser no cartão de crédito, mas está lá na frente adiado, o empréstimo, que às vezes ela capta esse novo empréstimo para pagar um outro, que é mais caro. Aí esse é assunto para outro vídeo, que a gente vai conversar sobre gestão de dívidas. E a família equilibrada, então, ela vai ter os gastos de habitação de R$ 2.500, R$ 2.000 de educação, transportes R$ 1.500, alimentação R$ 2.000, veja que ela consome mais de alimentação frente à família gastadora. Não teve gasto de saúde e outros gastos na ordem de R$ 1.000 e teve um total de gastos então de R$ 9.000, com uma renda líquida de R$ 10.000, então sobrou R$ 1.000 neste primeiro momento. Então, nesse primeiro mês deste cenário, resultou em R$ 1.000 de poupança. Vamos ampliar agora, vai ter um corte no vídeo, já vou exibir aqui os próximos gastos. Então, depois de uma mágica da edição, temos agora um segundo cenário. Um segundo cenário num outro momento, onde não teve inflação no período, porém teve um pouco da remodelagem de gastos de cada família frente ao cenário anterior. Então, no momento 2, teve somente mudança de gastos em relação ao cenário 1. Então, a família poupadora, ela continuou com os R$ 1.500 de habitação, porém ela teve uma redução de cerca de 30%, de 1.000 passou para R$ 700, os gastos com educação, transportes se mantiveram o mesmo, alimentação começaram os mesmos e outros gastos também foram reduzidos para 350, resultando então num decréscimo, numa redução do consumo e assim um aumento da capacidade de poupança, que a poupança no cenário 1 foi 500 e no cenário 2 foi 950. Então essa família aumentou em 90% a sua capacidade de poupança. A família gastadora, entretanto, também remodelou seus gastos, onde habitação permaneceram os mesmos, educação permaneceram os mesmos, porém transportes já teve um aumento nessa remodelagem de gastos em 25%, alimentação permaneceram os mesmos, saúde os mesmos, outros gastos diminuíram de R$ 50, então diminuiu 3%, e o total de gastos do período aumentou em 4%, então, aumentando para 11.950. Frente a uma renda de 10.000, teve uma nova dívida, um resultado negativo de R$ 1.950 neste segundo cenário. Então, ela teve um aumento do consumo de 4%. E a família equilibrada? Bom, ela remodelou os gastos também, mas só trocou um pouco de figurinha. Então, ela teve os mesmos R$ 2.500 de habitação, R$ 1.500 de educação, teve os mesmos 1.500 também de transportes, de alimentação, teve um aumento de 25%, que foi retirado da educação, para a alimentação, então totalizou 2.500.
Saúde não teve gastos, outros gastos permaneceram iguais, então o total de gastos se manteve em R$ 9.000 e uma poupança de R$ 1.000 neste segundo cenário. Então, ela não teve variação no geral, né? Agora vai ter mais um corte no vídeo e nós vamos ver um terceiro cenário onde vai ser adicionado a inflação nos perfis, em cada perfil dessas famílias, e a gente vai analisar os resultados juntos. Chegamos no cenário 3, né, onde agora tivemos a inflação agindo dentro do orçamento. Então, foi estipulado uma inflação de 10%, tanto na renda quanto nos gastos, e também houve novamente um remodelamento dos gastos. E a gente vai entender como cada família se comportou e como a inflação impactou cada orçamento. Então, no momento 3, nesse cenário 3, com a inflação de 10%, a habitação da família poupadora teve esse acréscimo de 10%, educação teve um acréscimo também, chegou em 7%, transportes teve um acréscimo de 10%, porém a alimentação teve uma deflação, então ela reduziu 10% do consumo. O que acontece nisso? Realmente é a opção de cada família, de cada pessoa, remodelar seus gastos e vai optar lá entre consumir alcatra ou consumir colchão duro, entre consumir picanha ou consumir carne de porco, que é mais barato. Então, dentro da cesta de gastos, a família refez as suas compras, né, e acabou tendo uma economia na alimentação. Só que ninguém gosta, né? A gente gosta de comer do melhor, do bom e do melhor, né? Então, ninguém gosta de cortar carne para comer porco, ou cortar frango para comer ovo, ou cortar ovo para comer fígado de galinha, o pé de galinha, que a gente já viu em outros cenários já. Muitas pessoas apelando para esse tipo de alimentação, vamos dizer, chamar talvez alternativa, que até nesses momentos os mercados comercializam frente, né, à incapacidade da população de comprar comida com maior potencial nutritivo ou de melhor sabor e tudo mais. Então, saúde não permaneceram sem gastos e outros gastos tiveram uma redução de 29%, um aumento de 29%, chegando a R$ 450, comparados ao cenário 2. Então, o momento 3, a gente está comparando com o momento 2. Então, os gastos aumentaram, sim, de 4.300, de 4.050 do cenário 2 para 4.300, totalizando 6% de gasto. E a renda também, vamos supor nesse exemplo que a renda aumentou em 10%. Como é que foi o resultado dessa família? Ela chegou numa poupança maior de R$ 1.200 neste mês. Então teve um acréscimo de 26% na poupança comparado ao cenário 2, onde economizou apenas R$ 950. Então, aqueles 10% de inflação que foi incrementada neste cenário, nesse exercício, a família só teve uma redução, um aumento real de inflação na ordem de 6%. Certo? Então, esse que foi o aumento do consumo comparado ao cenário 2. E a família gastadora? Então, a habitação teve esse ganho de 10%, chegou para 3.300. Os gastos de educação subiram na casa de 12%, então teve 2.800 de gastos com educação, 2.600 de transporte, 1.600 de alimentação, então aumentou 7%. Gastos com saúde subiram 20%, então de 1.000 para 1.200. E outros gastos pessoais passaram de 1.450 para 1.650, resultando 14% de aumento. Então, no geral, essa família aumentou em 10% a renda e também 10% o gasto. Então, ela gastou 13.150, totalizando os gastos, e a renda agora de 10.000 passou
para 11 mil. E a dívida aumentou também em 10%. Então, essa família teve uma dívida neste exercício de R$ 2.150 e um aumento do consumo, então, de inflação de 10%. Vamos ver agora o comportamento da família equilibrada. Então, no momento 3, essa família equilibrada teve 6% de reajuste na habitação, 13% na educação, de 1.500 passou para 1.700. Os transportes, gasolina, a manutenção, seja o que for, passaram para 1.600, resultando em 7%. A alimentação passou de 2.500 para 2.600, num gasto de 4%. E outros gastos tiveram aumento de 50%, chegando de R$ 1.000 até R$ 1.500 neste terceiro momento, com a inflação de 10%. Totalizando, então, os gastos do exercício em 10.050. Então, são 12% a mais de gasto. E a renda teve o acréscimo também, então a renda acompanhou a inflação do período de R$ 11.000, de 10 mil para R$ 11.000, resultando em 10% de aumento. E o resultado, então, dessa família, desse perfil de família equilibrada, foi uma poupança de R$ 950. Porém, você pode pensar que não teve tanta diferença, né, de 1.000 para 950, né? Teve uma redução dessa poupança de 5%. Porém, o impacto da inflação nessa família foi de 12%. Então, essa família foi impactada, os gastos tiveram um aumento médio de 12%, embora a inflação do período seja só 10%. Então, vamos voltar aqui para a tela inicial. Então, o que concluímos com isso? A inflação, ela é um fenômeno, a gente não pode lutar contra ela porque ela acontece devido à oferta ou demanda. Porém, o que a gente pode fazer? A gente pode controlar os nossos gastos. Aqui que está a sua proteção contra a inflação. É controlar o seu orçamento. Estabelecer um orçamento e acompanhar ele mensalmente, entendendo o impacto que aquela inflação gera na sua economia, gera na sua família e também aos objetivos que você tem traçado para atingir. Então, em momentos onde a inflação é muito alta, famílias que não estão minimamente estruturadas, que mantêm os mesmos hábitos nesses momentos turbulentos, onde o preço de uma semana para outra muda muito. Os ovos, até vou deixar uns prints aqui da tela de notícias, né? O ovo teve um aumento de 19% da inflação neste mês de março de 2025. Frente a outros gastos também que acabam alterando, né? Então, se a gente não estabelece um plano, estabelece um orçamento e diz para o nosso dinheiro aonde ele deve ir, a gente simplesmente acaba se perguntando no final do mês aonde foi meu dinheiro, no que eu estou gastando e mês a mês vai pagando dívidas, vivendo nessa corrida de ratos, nessa corrida de tem que gerar dívida, de tem que usar crédito para consumir, tem que usar crédito para uma emergência, tem que usar crédito para poder viver, mas não. Pessoas financeiramente saudáveis não fazem esse tipo de ação, não tomam essa atitude. O que as pessoas fazem é se preparar, se blindar. E como é que a gente pode fazer isso? A gente, primeiro ponto, estabelecer o orçamento. Esse é o ponto primordial. É estabelecer um orçamento mensal e dizer para o teu dinheiro aonde ele deve ir quando você recebe o salário. Eu gosto muito de olhar o programa do Shark Tank, e teve um episódio que eu vi uma vez que um empreendedor lá foi vender seu negócio e pedindo uma quantia de cerca de 1 milhão por uma porcentagem do negócio. E daí um dos apresentadores falou, tá, onde é que você vai gastar esse 1 milhão? Ele disse, eu não sei. Resultado, então ninguém fechou negócio com ele. Porque se a gente recebe, está captando dinheiro, está recebendo renda e não sabe aonde utilizar, a gente vai ficar à deriva.
fica à deriva no mar. Não sabe para onde vai, rema para um lado, rema para o outro, vai conforme o vento, conforme as ondas e não chega em lugar nenhum no final. Então, quando você recebe um salário, você já tem que dizer para ele para onde ele tem que ir. Se é para a educação, se é quantos por cento para a alimentação, se é tantos por cento para investimento, se é para um fundo de aposentadoria, seja o que for. Você tem que mandar no seu salário e não virar refém dele. Segundo ponto é realmente, depois de fazer um orçamento, pensar a longo prazo em mecanismos que os nossos investimentos, nossas reservas se valorizem ou corrigem a inflação e temos realmente um ganho real, né? Tu pode deixar todas as suas economias debaixo do colchão, quando você vai pegar elas novamente para utilizá-las não vão valer nada. Por quê? Porque não está corrigindo. A inflação está corroendo o teu poder de compra todo mês, cada dia, né? Se a gente for ver gráficos do que R$100 compravam lá no lançamento do Plano Real, 94, 95, eles compram equivalente a R$13 hoje. Então, o mesmo 100 de 30 anos atrás, hoje compra equivalente a R$12. Isso é o nosso dinheiro se esvaindo. Quem tinha as economias em dinheiro físico acaba perdendo. Então, seja inteligente, tenha fortaleza, tenha solidez para lutar contra o mercado, blindar a sua família, blindar as suas finanças e realmente construir um futuro próspero, um futuro que tenha valor e construa patrimônio para prover o melhor para a tua família, para quem você mais ama e também se cuidar no futuro. Certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, manda um joinha aqui, deixa um like nesse vídeo e compartilha com alguém que está precisando organizar os seus gastos. Certo? Um abraço e até o próximo.